Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Tá terminando o Campeonato Brasileiro, né? Tivemos a rodada 36, essa rodada 36 que começou na terça-feira da semana passada e durou até ontem, né? Domingo, e vamos entrar, e já nessa semana teremos as duas últimas rodadas. Um campeonato que está praticamente decidido, é uma questão do Flamengo ganhar o último jogo, que eu acho que no Maracanã, que o Flamengo deve confirmar o título agora na quarta-feira, mas a briga pelo rebaixamento está muito boa e a gente vai falar disso aqui nesse vídeo. Vamos começar pelos resultados da rodada 36. Como eu disse, começou na terça-feira, dia 25 de novembro, com o empate entre Atlético Mineiro e Flamengo. Lembrando que teve dois jogos nesse dia, né? O jogo do Atlético Mineiro contra o Flamengo e o jogo do Grêmio contra o Palmeiras. O campeonato poderia ter sido decidido nessa rodada se o Flamengo vencesse o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro, com toda a ressaca da Sul-Americana, né? O Atlético Mineiro empatou com o Flamengo em 1-1 e o Palmeiras perdeu do Grêmio, né, por 3-2, né, naquele jogo que o Abel levou o time reserva contra o Grêmio, para o confronto do Grêmio, e aí deixando claro que estava largando o Campeonato Brasileiro, pensando na Libertadores, e mesmo assim o Flamengo não conseguiu vencer o Atlético Mineiro na Arena MRV e adiou em uma rodada, eu diria, o título brasileiro. Então, o Atlético Mineiro empatou com o Flamengo em 1-1 e o Grêmio venceu o Palmeiras 3-2, né? O Palmeiras começou ganhando, mas depois levou a virada 3-2 para a equipe do Grêmio contra a equipe do Palmeiras na terça-feira. A rodada seguiu, quarta-feira teve Red Bull Bragantino contra Fortaleza, jogando em Bragança Paulista, e o Fortaleza saiu vencedor 1-0, né, na quarta-feira, dia 26 de novembro. O Fortaleza venceu o Bragantino lá em Bragança Paulista, conseguindo uma importante vitória. Daqui a pouco a gente vai falar da situação lá na parte de baixo. Na quinta-feira, o resultado mais não vou dizer surpreendente pelo placar, mas assim, um resultado catastrófico para o São Paulo, né? O São Paulo foi derrotado, levou uma sonora goleada do Fluminense, 6-0, no Maracanã, né? O São Paulo assim, o São Paulo tinha desfalques, mas assim, o São Paulo leva 6-0 como levou, e foi um verdadeiro baile. O Fluminense fez 6-0 com muita facilidade para cima do São Paulo, e essa derrota teve desdobramentos, né? O Belmonte saiu, né? O outro diretor lá de São Paulo saiu, o Rui Costa e o Muricy parece que o Casares determinou isso, que vão ficar os dois ali tocando futebol. Mas foi o Luiz Gustavo teve um desabafo no final do jogo. Eu gostei do desabafo do Luiz Gustavo, porque o Luiz Gustavo ele é um cara que pode sobrar para ele, pode ser que ele não fique no São Paulo, mas ele tinha que falar. Ele falou assim o que eu acho que ele falou o que o São Paulo não gostaria de falar, que realmente não pode acontecer isso, que por mais que seja um jogo, um Fluminense que seja um clube grande, né, mas o São Paulo levar 6-0 do Fluminense, você não pode achar que tá tudo normal, né? E gostei do posicionamento dele, né? Mas a gente sabe como é futebol, né? Com certeza vai sobrar para ele, né? E com certeza ele talvez não fique no São Paulo no ano que vem. Mas boa vitória do Fluminense, tá? Boa vitória do Fluminense, que com o Zubeldia, né? Zubeldia realmente melhorou e conseguiu até classificar para a Libertadores da América. A rodada seguiu na sexta-feira com o Juventude e Bahia. Juventude e Bahia ficaram no empate 1-1. Esse resultado combinado a outros resultados aqui, a vitória a vitória do Santos, né? Ao triunfo do Vitória, né? Contra o Mirassol, né? Na verdade, isso até foi antes, né? A confirmação do rebaixamento
do Juventude veio na última sexta-feira. Juventude e Bahia ficaram no 1-1. Juventude é o segundo time rebaixado do Campeonato Brasileiro de 2025. O Vasco da Gama goleou o Internacional 5-1 na sexta-feira. E paralelo a isso, tivemos também o jogo do Santos. O Santos venceu 3-0 o Sport. Eu estava assistindo esse jogo do Santos Sport Recife. E o Internacional estava perdendo o jogo, acho que de 1-0 ou 2-0. E aí o Alexandre Losetti, comentarista do Sport TV, ele levantou a bola que se o Inter fosse goleado ali e o Santos fizesse gol no jogo dele, né, o saldo de gols ali poderia ter uma mudança ali na zona do rebaixamento e o Inter poderia parar na zona do rebaixamento. E realmente aconteceu. O Inter foi goleado pelo Vasco da Gama por 5-1. Esse jogo foi um jogo maluco, porque o Vasco, ele praticamente fez, acho que 2-0, terminou o jogo, o primeiro tempo. O primeiro tempo do jogo foi, acho que foi 2-0, terminou 2-1 pro Vasco. No segundo tempo caiu uma chuva, caiu um dilúvio impressionante ali em São Januário. O jogo é paralisado, fica horas paralisado. Os times, inclusive, não queriam que tivesse a continuidade do jogo, mas o jogo teve teve o segundo tempo e o Vasco enfiou mais 3 gols no Inter e goleou o Internacional por 5-1. E o Santos venceu o Sport Recife por 3-0, com o Neymar, mesmo machucado, foi para o jogo e fez toda a diferença. O Neymar com aquela coisa que eu sempre falo, o Neymar com meia perna é fundamental para o time do Santos. E quem falar que o Neymar não é importante não é importante pro Santos, não faz diferença ter o Neymar em campo, tá maluco. E a gente viu nesse jogo do Sport quanto o Neymar ainda faz diferença para o time do Santos. O Neymar fez um gol, né, aos 25 minutos, depois teve um gol contra do Lucas Cal e um gol do João Schmidt ali no finalzinho, 3-0 para o Santos, para cima do Sport. E o Santos, com essa goleada sofrida pelo Inter, o Santos conseguiu sair da zona do rebaixamento e empurrar o Internacional para a zona do rebaixamento, tirando a diferença de saldo de gols aí pro Clube Gaúcho. E a rodada terminou. E a rodada seguiu sábado. Sábado tivemos o Vitória vencendo o Mirassol no Barradão por 2-0, né? Conseguiu esse importante triunfo. A equipe do Vitória, a equipe baiana, venceu o Mirassol jogando no Barradão, com gols do Lucas Halter e do Mateuzinho. E o Vitória, para mim, cara, dos times que estão brigando para não cair no Brasileirão, para mim o Vitória é dos times que estão brigando, aquele que joga melhor até o momento. O Vitória, eu acho que o Vitória vai escapar. Eu acho que o Vitória não será rebaixado. Acho que o Vitória tá com cara de que ele vai se salvar. O Vitória melhorou muito com o Jair Ventura e eu acho que o Vitória vai se manter na Série A. Então é palpite. E para fechar a rodada 36, ainda tivemos Ceará e Cruzeiro no sábado, empate 1-1, o Cruzeiro definitivamente saiu da briga pelo título, e o Ceará com o resultado de empate e com os outros resultados, ele entrou de vez na briga pelo rebaixamento. O Ceará, que parecia tranquilo, né, que não ia brigar pelo rebaixamento, acabou voltando para a briga e está sim na briga pelo rebaixamento com 43 pontos. E para fechar, tivemos ontem o jogo entre Corinthians e Botafogo. Corinthians ficou no empate com o Botafogo em 2-2. Achei um bom jogo, um bom jogo. O Corinthians abriu o placar com o Ranieri, levou a virada no segundo tempo, gols do Cuiabano e um golaço do colombiano Yordan Barreira, golaço de voleio. Depois ele ainda tentou uma outra bicicleta ali, que quase que se ele faz, seria incrível. E perto ali do final, Gustavo Henrique empata o jogo. Gustavo Henrique, ele empata o jogo numa jogada que eu acho que o Ranieri foi aquele gol, né, que a bola teria saído, mas não saiu. Tem uma câmera que mostra que a bola não sai,
pela linha de fundo, e o gol do Corinthians é legal. Então, mesmo assim, 2-2, esse resultado para mim não foi bom. O Botafogo já está classificado, né? O Botafogo já está na Libertadores, mas o resultado não foi nada bom para o Corinthians. Depois eu explico. E para fechar, ontem ainda tivemos um jogo atrasado. Depois do jogo do Corinthians, a gente tivemos um jogo atrasado da rodada 35 entre o Fortaleza e o Atlético Mineiro. O Fortaleza venceu o Atlético Mineiro por 1-0, gol do Pochettino, aos 41 do primeiro tempo. O Fortaleza perdeu muitos gols, foi um jogo meio atrapalhado, meio maluco assim, de Fortaleza e Atlético. O Fortaleza conseguiu essa vitória importantíssima e o Fortaleza segue vivo no Brasileirão. O Fortaleza, cara, era para ter caído já há muito tempo, mas o Fortaleza ele conseguiu vitórias nesse Campeonato Brasileiro que foram fundamentais para o time chegar até a penúltima rodada com chances ainda de sobrevivência na Série A. Muito legal aí o Fortaleza, essa luta do Fortaleza, e ficou ruim aí para a turma que tá brigando, para a turma do Santos, para a turma do Internacional, para essa do Vitória, Fortaleza, o rival do Ceará, o rival do Fortaleza, o Ceará. As coisas ficaram preocupantes aí para essa turma. Passar a classificação aqui para vocês. Classificação após a 36ª rodada ficou assim: Flamengo líder com 75 pontos, o Palmeiras é o segundo colocado com 70 pontos. O Palmeiras ainda tem uma pequena chance de título, mas precisaria que o Flamengo perdesse os 2 jogos e o Palmeiras ganhasse os 2 últimos jogos. E aí, se der empate, por exemplo, o Flamengo é campeão virtual, porque o Palmeiras não tiraria o saldo de gols do Flamengo, não. Quer dizer, deixa eu olhar aqui. Se chegasse a 76, tem uma chance. Tem uma chance porque o Flamengo perderia os 2 jogos, o Palmeiras ganharia 2 e passaria o time no número de vitórias, né? Deixa eu ver se tá certo. Tá certo. O Palmeiras tem 21 vitórias. Ele iria, se ele ganha os 2 últimos jogos, ele vai a 23 vitórias. O Flamengo perdendo os 2 últimos jogos, ele para com 22 vitórias. Chance ainda tem. Chance ainda tem, mas acho muito difícil. É mais difícil o Palmeiras ganhar para mim do que o Flamengo perder para perder pro Ceará quarta-feira. Mas o Ceará vai brigar pelo rebaixamento, né? Luta pela sobrevivência. Vamos ver se tem uma reviravolta nessas últimas 2 rodadas aí do Brasileirão. Vamos ver o que acontece nessa penúltima rodada. O Cruzeiro tem 69 pontos, não tem mais chance de título no título brasileiro Cruzeiro. Agora o foco é só a Copa do Brasil. O Mirassol, 63 pontos. Ele vai direto para Libertadores. Ele deve confirmar a sua vaga direta para Libertadores da América. O Botafogo é o 5º colocado com 59. Sempre lembrando, esses 5 times estão indo de forma direta para Libertadores. O Fluminense é o 6º colocado com 58 e o Bahia com 57. Esses 7 times são os 7 times que vão para Libertadores. Aí vamos para o pessoal da Sul-Americana agora. O São Paulo tem 48 pontos na 8ª posição. O Corinthians tem 46 pontos na 9ª colocação. O Grêmio está em 10º com 46 pontos. O Vasco, 11º com 45. O Bragantino, 12º com 45. E o Atlético Mineiro está em 13º com 45 pontos. Eu sempre lembro aqui, tem muita tabela de Brasileirão errada aí, porque o 13º também vai para a Sul-Americana. Então o Galo também está indo para a Sul-Americana, galera. Porque quando abre aqui também. E eu tô vendo muita tabela não atualizando para isso. O Ceará está com 43 pontos na 14ª posição. O Vitória, 15º com 42. O Santos, 16º com 41. O Internacional, na zona do rebaixamento, Internacional com 41, Fortaleza com 40, Juventude com 34, já rebaixado, e o Sport já rebaixado com 17. Juventude e Sport já rebaixados. A briga aqui é do Fortaleza até... Eles estão considerando
Fortaleza, Inter, Santos, Vitória, Ceará. Mas é bom ficar de olho nas situações de Bragantino e Atlético Mineiro, e o Vasco tem uma pequena chance, e até o Grêmio e o Corinthians, cara. O pessoal não está considerando todos esses times, mas há uma remota chance de todos esses times ainda caírem para a segunda divisão. É bom ficar esperto. Bom ficar esperto. Vamos aos jogos dessa. Eu não vou falar nem rodada, os jogos dessa semana, né? Dessa semana no Campeonato Brasileiro. E aí tem uma situação aqui que nessa semana nós teremos 2 partidas atrasadas da rodada 34. A rodada 34 que já aconteceu, mas tem 2 jogos atrasados que vão ocorrer nessa semana. Na quarta-feira, 7 da noite, tem Red Bull Bragantino e Vitória, confronto diretaço pelo rebaixamento. O Vitória, se ganhar, ele vai a 45 pontos. Ele torce para a turma de baixo perder, né? Para toda essa turma, Santos, Inter, Fortaleza não vencer os seus jogos, para o Vitória carimbar a sua permanência. E o Red Bull Bragantino é um time que ninguém está falando, mas para mim ainda briga por rebaixamento no Brasileirão. E ainda na quarta tem o jogo às 9h30 da noite, jogo atrasado, jogo que foi adiado e vai ser jogado nessa rodada entre Atlético Mineiro e Palmeiras na Arena MRV, lá em Minas Gerais. Um jogo que eu diria que é um jogo assim... Cara, é um jogo de velório, né? Porque é o vice da Sul-Americana contra o vice da Libertadores, né? Quer dizer, duas equipes que não tem mais... vai ser um jogo bem mórbido esse jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Não sei o que esperar realmente desse confronto. O Atlético Mineiro tem que ganhar o jogo pelo menos pensar em acabar com o risco de rebaixamento. E o Palmeiras, como eu falei, o Palmeiras ainda briga pelo título, mas ele precisa ganhar do Atlético Mineiro e precisa que o Flamengo perca o seu jogo o Flamengo perca o seu jogo pro Ceará. Como eu disse, eu acho muito mais difícil o Palmeiras ganhar do que o Flamengo perder nessa rodada. Mas vamos ver o que acontece, vamos ver se acontece uma reviravolta aí nessa rodada para deixar o campeonato mais emocionante aí na última rodada. E seguindo a 37ª rodada, nós vamos ter então a 37ª rodada começando amanhã, só que tem um detalhe, a 37ª rodada já começou, galera. Já teve 2 jogos realizados, 2 jogos que foram adiantados. No dia 16 de novembro, o Red Bull Bragantino venceu o Galo por 2-0 em Bragança, e o Palmeiras empatou com Vitória 0-0, quarta-feira, 7h30. Esse jogo era o jogo que podia fazer toda a diferença para o Palmeiras. Se o Palmeiras vencesse esse jogo, o Palmeiras ainda estaria na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Acho que esse é o jogo que o palmeirense tem que lamentar muito. Esse não resultado de vitória contra a equipe baiana. Esse 0-0 aqui com o Vitória. E a rodada segue amanhã, a partir de amanhã, com 2 jogos. Começa amanhã com 2 jogos. A 37ª rodada, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, começa amanhã com 2 jogos. Vasco e Mirassol em São Januário, às 7 da noite. O Vasco precisa ganhar para se livrar de vez do risco de rebaixamento, mas vai pegar o perigoso Mirassol, né? O Mirassol, que ele precisa confirmar essa vaga direta na Libertadores. Ele quer confirmar a vaga direta dele na Libertadores. E ainda amanhã tem Grêmio e Fluminense. O Grêmio tem 46 pontos, ainda tem um risco aqui de rebaixamento, e o Fluminense está lutando para chegar. O Fluminense está tentando chegar aqui na 5ª posição ou na 6ª posição para chegar em vaga direta, porque hoje o Fluminense pegaria uma pré-Libertadores, tá, galera? Então o Fluminense está lutando, vai em busca da vitória amanhã na Arena do Grêmio para conseguir uma vaga direta na Libertadores. O Fortaleza pega o Corinthians, jogo de vida ou morte para o Fortaleza. O Fortaleza precisa ganhar esse jogo no Castelão.
na quarta-feira, 7 da noite contra o Corinthians. O Corinthians também precisa vencer esse jogo, porque existe ali um risco, ainda que pequeno, mas existe risco de rebaixamento. Juventude e Santos, quarta-feira, 7h30 da noite. O Juventude já é rebaixado, vai pegar o Santos, né? 7h30 da noite. Na quarta-feira, o Santos ele precisa vencer esse jogo para ir a 44 pontos e torcer para o Internacional, que vai pegar o São Paulo. O São Paulo enfrenta o Internacional quarta-feira às 8 da noite. Eu acho um absurdo, eu acho que os dois jogos têm que acontecer no mesmo horário. Esse jogo do São Paulo também deveria acontecer às 7h30 da noite. O jogo do Santos é às 7h30, o jogo do São Paulo e do Inter também tem que ser às 7h30 da noite. Então existe um erro aqui de horário aqui. E esse jogo São Paulo e Internacional é o jogo da destruição, né? Porque é o São Paulo, esse jogo vai ser na Vila Belmiro, né? Esse jogo vai ser na Vila Belmiro. O São Paulo praticamente destroçado depois de uma goleada, precisando ganhar o jogo para dar uma resposta para o torcedor, e o Internacional agora com Abel Braga tirado da aposentadoria para tentar salvar o Internacional, né? O Ramon Dias foi demitido, o Inter foi buscar o Abel Braga, foi tirar o Abel Braga da aposentadoria para tentar salvar o Inter, e agora o Internacional vai ter que vencer o São Paulo jogando na Vila Belmiro quarta-feira, 8 da noite, mas repito, esse jogo deveria ser às 7h30, no mesmo horário do jogo do Santos contra o Juventude. Na quarta-feira, 8 da noite, ainda tem Bahia e Sport Recife. O Bahia ele luta para chegar aqui na quinta posição, né? Ele tá mirando mais o Botafogo para chegar ali numa quinta posição que pode dar uma vaga direta ao Bahia de Libertadores, e o Sport rebaixado. O Flamengo faz o jogo que deve ser o jogo do título, o jogo da confirmação do título contra o Ceará. Se o Flamengo vencer é campeão, se o Flamengo empatar, se o Flamengo empatar, o Flamengo fica com 76 pontos, aí ele torce contra o Palmeiras, ele torce para o Palmeiras não vencer o jogo dele contra o Atlético Mineiro. E o Ceará precisa vencer, porque entrou na briga pelo rebaixamento. E para fechar tem Cruzeiro e Botafogo na quinta-feira. Esse jogo aqui não vale praticamente nada, o Botafogo tem a briga para Libertadores, quinta-feira às 7h30 da noite, Cruzeiro e Botafogo. É o último jogo da rodada, dessa penúltima rodada, o Brasileiro vai terminando. Vamos ver ao final dessa rodada, vamos ver se ao final dessa rodada vamos ter nos reserva emoção para a última rodada, ou se o campeonato vai ter uma definição agora pelo título nessa rodada já. Lembrando uma coisa, né? Tem uma briga por vaga tem uma corrida aqui para chegar num G8 aqui, e quem sabe um possível título de Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil, né? O que abriria uma vaga a mais na Libertadores da América e abriria mais uma vaga aqui na Sul-Americana. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.